Boa tarde, mais uma reflexão. Hoje nós vamos falar sobre carreira, sobre vida profissional. Como se inserir no mercado de trabalho? Bom, alguns são chamados para viverem pela fé, mas outros são chamados para, nesta vida secular, desenvolver uma carreira. E eu tenho um testemunho muito forte sobre o que aconteceu comigo. Eu sempre quis uma carreira pública. Não que as outras carreiras liberais ou empresariais não sejam interessantes. Pelo contrário, quem tem chamado deve ficar na vocação para o qual foi chamado. Então, eu sempre quis seguir a carreira pública. E eu passei em alguns concursos, trabalhei em alguns órgãos, mas teve um órgão que eu queria muito, que é a carreira que eu estou hoje. E eu lembro que nessa época, em 2004, eu comecei a frequentar as igrejas evangélicas. E eu ouvi uma palavra muito forte que está em Jeremias, que diz assim: toma essa escritura, Jeremias. Este auto de compra, tanto a selada como a aberta, e coloca-as num vaso de barro, para que se possam conservar por muitos dias. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: ainda se comprarão casas e campos e vinhos nesta terra. Sabe quando Deus deu esse oráculo maravilhoso para Jeremias? Quando a terra estava sendo invadida pelos caldeus. Não havia esperança. Mas Deus colocou no coração de Jeremias uma esperança, uma voz profética, para que ele levasse essa esperança para o povo. E 70 anos depois, Jeremias volta para a terra que havia sido invadida. E está lá a propriedade dele. Ou seja, ele lançou a semente. Primeiro a semente de fé, em crer na palavra profética de Deus. Pelo um ato profético, ele creu mais ainda. E olha só o que aconteceu comigo. Em 2004, eu participei de uma campanha na Igreja Batista Central de Brasília. Eles deram um formulário imitando um cheque. E lá estava escrito: pague por esse cheque a restauração de... Eu coloquei o cargo público e o órgão que eu queria entrar. Era o meu sonho. Já era o 6º ano que eu fazia esse concurso e não passava. Mas essa palavra profética lançou no meu coração um desejo de persistir nessa carreira. E todas as vezes que eu pegava esse formulário imitando um cheque, que era o objeto da campanha, simbolizando um ato profético de fé, eu orava a Deus e pedia estratégia. E o Senhor foi me dizendo que matéria estudar, como estudar, o que eu deveria fazer. E eu passei a estudar muito, muito mesmo. Por quê? Eu preciso me disciplinar e eu preciso saber que Ele é justo. Então, Ele não vai me dar algo que eu não vá lançar a semente de conquista. E o Senhor enviou o Espírito Santo dele para me dizer: olha, não estuda essa matéria, estuda essa. Vinha o desejo no coração de escolher algumas matérias. No dia da prova, olha o que estava ali, as matérias que mais o Espírito Santo colocava no meu interior. E eu consegui me classificar dentro das vagas. Hoje eu já completei o meu tempo de carreira nesse órgão. Já tenho 16 anos e é um dos concursos mais cobiçados de Brasília. Mas por que eu consegui? Primeiro, eu tive um objetivo, escolhi. Eu quis uma carreira pública. Segundo, eu comecei a estudar e a me dedicar muito. Mas havia ainda amarra no reino espiritual que tinha que ser quebrado. Quando eu participei dessa campanha, o Senhor foi quebrando os cadeados, foi quebrando as correntes. A minha mente foi visitada pelo Espírito Santo de Deus e eu consegui estudar aquilo que cairia no concurso. Porque o próprio Espírito de Deus foi me conduzindo às matérias que iriam cair.
Olha que interessante, eram muitas matérias. Eu não tinha tempo suficiente para estudar todas. Por isso, eu contei com a ajuda dele. E segundo, a perseverança. Eu não desisti. A cada 2 anos, essa banca realizava esse concurso desse órgão. E já era o 3º concurso que eu havia feito, ou seja, 6 anos, mas eu não desisti. E foi essa perseverança, e foi esse objetivo de tentar escolher aquilo que me deixaria segura na vida secular, na minha carreira profissional. Esses 2 requisitos foram necessários, mas o que determinou foi a presença do próprio Deus me guiando a toda a verdade a respeito do que eu iria precisar para conseguir conquistar uma classificação dentro das vagas. E a minha reflexão para hoje é: não desista dos seus sonhos. Defina o que você quer ser profissionalmente. Quer carreira pública? Quer iniciativa privada? Quer um profissional liberal, um empresário? Não desista. Aquilo que Deus colocar no seu coração, persista. E outra, a palavra de Deus, ela vai te conduzir ao sucesso. Olha que palavra forte, que Deus chama Jeremias para levar essa palavra quando a terra estava sendo invadida, os inimigos estavam lá destruindo tudo. E o que eu quero dizer para mim e para você hoje? Olha, não importa o hoje que está acontecendo, o que importa é o amanhã que Deus está investindo na sua vida. Estude com disciplina. Peça a Deus sabedoria, porque a todos Ele dá. Peça a Deus uma direção para que você venha conquistar a sua carreira. Com a ajuda dele, você vai conseguir conquistar o que você quiser. Concurso público ou outra área. E eu louvo a Deus de ter participado dessa campanha na Igreja Batista Central de Brasília e com aquele ato profético que me levou a mergulhar nos livros proféticos, que tem muitos desses atos. E eu toda vez ia para a biblioteca com aquele chequinho na mão dizendo: Senhor, eu preciso, me dar estratégia. E o Espírito Santo de Deus me conduziu e eu consegui conquistar a carreira que eu queria. Amém? E agora eu quero abençoar a sua vida. Se você quer estudar para concurso, eu abençoo você com o dom da inteligência, que o Espírito Santo de Deus venha conduzir você para qual matéria, qual concurso e qual órgão Ele quer que você esteja. E eu abençoo você também, se você quiser ser um empresário, um profissional liberal, um empregado da iniciativa privada, que você receba a bênção do Senhor. E o meu conselho é: conte com a ajuda dele, conte com tudo que vem do alto e você conquistará o melhor da sua vida profissional. Amém? Até a próxima. A paz de Deus, gestão da espiritualidade. Como vencer inimigos invisíveis. É um livro que o Senhor me ordenou a escrever e aqui existem 8 armas descritas que nos ajudarão a vencer os conflitos interiores. Todas elas em conformidade com a palavra de Deus. Um livro super fácil de ler, apenas 100 páginas. Adquira um exemplar e você vai entender o projeto de Deus para o seu equilíbrio emocional. E a partir desse equilíbrio, você terá sucesso em todas as áreas da vida.